É um desgaste danado, né? Eu já tô cansada. Só de ver. Vocês sabem que ela é quente, né? E aí, tá gostando das entrevistas que a gente tá fazendo no canal? Então se inscreve, compartilha, assina o sininho da notificação. Hoje a gente está na praia, no Leblon, Rio de Janeiro, para conversar com essas duas feras ali, Carol Solberg e Bárbara Seixas. Elas são uma das duplas brasileiras do vôlei de praia e certamente vão arrasar em Paris. E a gente vai bater um papo com elas assim que o treino acabar, e tá no finzinho. E aí, eu acho que eu tô mais cansada que você. Vira pra cá. Não, eu sei que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Só fiquei pensando o seguinte: vamos pensar numa coisa. Esse calorão, quase inverno, tá ajudando, gente. Que é o que a gente vai enfrentar lá. Aí tá seco o clima aqui no Rio também, que é ótimo, que lá também tá, então... Pouco vento. Hoje não tava com muito vento, tá? Não, hoje tá um dia bom, assim, tá Começou a tranquilo. ventar mais agora, assim, mais pro final. Aham. Esse treino. Essa parte aqui, eu tava falando com a Carol, ela disse que vai ficando com raiva do preparador físico. Você fica com muita raiva dele? Eu fico com raiva de todo mundo. Não, então vai De lá todo se mundo, arrumar. cara, Já de tô Deus com do medo. mundo. Mas eu acho que o físico, principalmente, tem uma Aham. coisa de você... Tem que fazer com ódio no coração mesmo, entendeu? Senão não faz, né? Porque é um treino que te bota no desconforto o tempo inteiro. E é a hora que você tem o ganho. Então, se não tiver esse ódio pra fazer, não dá muito certo. E essa reta final, assim, muda alguma coisa na hora de treinar? Assim, pra vocês? Ah, eu acho que tem uma coisa assim de buscar uma concentração, de tentar trazer, né? Óbvio que só entrando ali que vai vir isso, mas tentar trazer o máximo esses sentimentos, buscar isso, mas acho que é buscar um foco mesmo, focar em descansar, se cuidar ainda mais. Os ajustes também, Acho que são os detalhezinhos finais. ajustes técnicos, assim, eu acho que a gente... Dá pra acertar nessa hora, A Letícia, acho que ela nunca dá mole pra gente nisso, então a gente tá sempre... Ó, conheço de longa data. fazendo um ajustezinho a mais, mas como a Carol falou, acho que é muito essa questão mental, assim. E assim, o que já aconteceu aqui? Porque vocês estão assim, na praia, né? As pessoas estão vindo à praia, o tempo tá bom. Já aconteceu alguma coisa curiosa de vocês estarem treinando e alguém falar alguma coisa? Ah, eu acho que tem muita galera, isso rola muito, assim, tem a galera que já conhece a gente, que Claro. tá aqui participando, né, tá torcendo. E aí acho que quando concretizou, assim, a vaga, quando a gente carimbou, a galera, todo mundo vibrando junto. Aham. Isso é uma barata, a galera que trabalha na praia, né, que tá aqui no dia a dia, que Ontem- vê a nossa luta, Ontem né. mesmo, eu falei o pessoal que nem mora aqui no Rio, mas vieram de férias aqui pro Rio, falaram, não, a gente tem que ir lá no treino da Bárbara e da Carol. Já viram um point, né? Aí falaram, não, a gente precisava passar aqui pra tirar uma foto com vocês, pra desejar boa sorte. Então a gente sente muito, assim, o carinho das pessoas e a energia Ela mesmo. tá ótima, porque ela tá falando. Ela tá falando, Eu já tô exatamente. achando maravilhoso. Não, pode, vamos dar um mergulho. Gente, desculpa. Não, tô aqui pra isso. Vamos dar um mergulho. A gente se fala já já. Já já. Agora, me fala assim, eu cheguei aqui, vocês estavam treinando, qual é a rotina, assim, vocês conquistaram a vaga em abril, né? De lá pra cá, muda o espírito do treinamento? Eu acho que não, assim, não muito no sentido do treino em si. Eu acho que tem, assim, alguns ajustes, algumas coisas, algumas metas que a gente coloca, obviamente, visando a Olimpíada, não são tão imediatistas, né? Porque acho que quando você está na corrida olímpica, você foca muito na performance de cada torneio, né? Então, porque cada resultado vai ser importante Vai para somar. exatamente. E aí você Quando- pode dar esse, né, Uma vez esse que você teu- conquista a vaga, você pode focar um pouco mais a médio prazo ali, mais visando as Olimpíadas, usar os torneios justamente para
como treinamento e ajuste. Que a sua né? vaga já está garantida. Escolher o torneio que você quer jogar, né? O que é melhor para chegar bem em Paris, né? Então, isso é... Também não adianta chegar exaurida, né? Exausta. Exatamente. E eu acho também que muda muito assim em relação também à parte mental, né? Algumas coisas mais específicas que a gente faz. Eu acho que a Letícia, a nossa equipe tem se preocupado muito com essa questão de abrir a nossa cabeça também em relação a outros atletas, ouvir opiniões e histórias, né, sobre outros atletas que estiveram lá, outras personalidades. Está sendo muito interessante, né? Por exemplo, vai ser minha segunda experiência, mas a Carol é a primeira experiência. Então, assim, a gente, quanto mais assim próximo, quanto mais familiar aquele ambiente for pra gente, né? melhor. Não, e a né? corrida olímpica, ela tem, né? A gente conseguiu abrir uma vantagem boa num determinado momento, mas é diferente quando você carimba. Por mais que a gente estivesse se planejando, pensando nisso, a gente também estava muito pé no chão e querendo se manter muito pé no chão até carimbar a vaga. Então, sem dúvida, assim, para mim, na hora que realmente saiu, né, a nossa classificação, foi um momento de você vivenciar um monte de sentimento, né? Vem um turbilhão todo junto. Imagino, Então eu acho que isso também é uma preparação. Então, quanto antes isso acontecesse, era também importante. Para você depois poder focar. Agora, beleza, deu aquele, ai, que maravilha, classificamos, agora é hora desses, mesmo, exatamente, né? lapidar esses pequenos ajustes. E eu acho que é isso, eu acho que agora é focar nessa parte mental, de estar bem de cabeça, sabe? Conseguir otimizar esse tempo de descanso em casa, né? Que é fundamental conseguir. Eu tenho 2 filhos pequenos, então para mim... Eu ia te perguntar isso, como é que o tempo de descanso existe com filho pequeno? É confuso, não é? Não, mas existe, claro que existe, assim, eu acho que todo mundo pergunta muito isso, né? Como é que é ser mãe, atleta, como é que é ser jornalista e mãe? Como é que é ser médica e mãe? Sim. Assim, é uma confusão, é um caos que a gente vai organizando como dá, né? Um caos, mas que te preenche de outras formas, várias formas. Mas eu acho que é isso, acho que qualquer mãe que trabalhe pra caramba, que tenha um sonho, que tenha né, o seu trabalho, eu acho que é isso. Eu te perguntei, porque você falou, como é que foi pra você? Eu descobri, num determinado momento da minha maternidade e do meu trabalho, que eu comecei a ficar muito rouca. Aí, junto com a fono, a gente descobriu que tinha acabado o meu período de repouso vocal. Porque quando eu trabalhava de segunda a sexta, né? Às vezes um sábado, e aí sábado e domingo, era aquele período em que você fala menos. Com crianças, eram festas infantis, que você sabe o que significa isso, então é um período de esforço vocal e não de descanso vocal. E eu não ficava boa da rouquidão, então a gente descobriu. Então foi uma mudança, eu tive que me adaptar a isso, por isso que eu até falei, tem uma hora que você deve querer. Claro, né? Acho que no nosso caso, né, comparando a isso, é a coisa física, né? Física, pois é. Então eu chego do treino, muitas vezes, literalmente, eu só preciso botar a minha perna pro alto, né? A única coisa que eu penso em fazer. E aí tem tudo, aí, né? mamãe. Todas as demandas, né? Vamos andar de bicicleta? Vamos jogar, Com que idade eles estão? 8? 7 e 11. 7 e 11. É muita demanda. Muita demanda ainda. Como é que é hoje, assim? Vocês acabaram de treinar num dia normal. Como é que é a preparação desse atleta fora do momento da quadra? O que vocês fazem quando saem daqui, por exemplo? Eu acho que é importante a gente focar na parte regenerativa também, né? Porque é engraçado, todo mundo pergunta quando vê que fala que a gente é atleta, as pessoas falam assim, quantas horas você treina, né? E assim, na verdade são 24 horas, porque quando a gente não está fazendo a atividade em si, a gente está focando muito no descanso, no regenerativo. Por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou fazer fisioterapia, a gente vai ter uma sessão de vídeo ainda, porque a gente faz estudo dos times, estudo dos nossos jogos, o que a gente pode melhorar. Vocês já sabem chaves a essa altura? Ainda não, né? Ainda não, mês que vem. Mas a gente tem, toda semana a gente tem um estudo de algum time que a gente... E também dos torneios que a gente jogou, como foram os nossos jogos, o que a gente pode ajustar. Aí também tem a parte da psicóloga, né? A gente faz o trabalho mental. Tem a academia também, que a gente faz. Hoje ainda faz academia, não, né? Hoje não. A gente fez ontem, vamos fazer amanhã. Hoje teve parte física, né? Depois do treino. Aí hoje tem essa videofisioterapia. Então tem várias coisas que a gente tem que pensar. A vida fica totalmente voltada na função. Aí quando não dá pra você ir fazer outras coisas, porque senão chega na hora do treino você tá... E então, tudo o descanso isso faz parte do treino, né? Tudo isso, por exemplo, a gente tem que sair daqui e falar, tem que pensar no almoço, não pode ficar muito tempo sem comer, porque a alimentação é importante repor, né? O que você vai repor pro teu corpo. Diz que 2 horas depois, até 2 horas depois tem que comer alguma coisa, então fiquem à vontade. 30 minutos pra gente. Então, por favor. A gente já pode começar. Acabou o treino, a gente já fez nosso lanchinho. Então tá. Então tem essa questão aí, né, assim, que tem restrição alimentar? Porque a gente olha vocês fazendo aquele tipo de atividade tão intensa e fala assim, não, elas também podem comer de tudo.
Não, acho que tem, assim, acho que quanto mais saudáveis, né, forem os alimentos, mais frescos, mais saudáveis, menos processados, menos fritos, menos coisas, Não, é melhor. claro que a gente pode comer, assim, a gente tem uma indicação, né, de comer muito mais carboidrato do que uma pessoa normal, óbvio. A gente tem que comer muito mais. Às vezes eu tô no torneio, eu nem aguento mais comer, tem que comer mais, porque vão ter 2 jogos no mesmo dia. Então tem uma preocupação em estar sempre comendo, pensando na performance, assim, como que, principalmente nos torneios. Eu acho que quando a gente tá em casa, acaba que é uma coisa mais tranquila, que a gente já sabe a nossa rotina, mas nos torneios muda muito. Às vezes a gente joga um jogo em cima do outro. Então tem uma preocupação a mais para a comida faz diferença ali dentro dos quadros. Gente, então... suspende a picanha, que elas têm que comer mais carboidrato. Não, picanha não, né? Mas a gente come assim de tudo e eu acho que a gente naturalmente tem escolhas boas, sabe? Assim, eu gosto de comer tudo, tipo, então é fácil, não é uma coisa, chega em qualquer lugar do mundo, a gente procura as melhores opções. Não, eu acho que tem aqueles momentos, por exemplo, você tem realmente o desejo de comer alguma coisa, né? Acho que não é a privação completa, é muito ruim também. Claro. Então, às vezes, assim, obviamente que, eu tô com vontade de comer um pedaço de chocolate, eu vou comer aquele pedaço, eu não vou comer aquela barra inteira. Sempre tem um chocolate. Né? Mas você vai comer um pedaço, mas, por exemplo, acho que tem essas questões, assim, também metabólicas. Por exemplo, a Carol, ela tem um metabolismo diferente do meu. Claro. Então, é você saber o que é melhor pro teu corpo. Mas a gente chega no torneio, a gente procura sempre eu e a Bárbara, a gente chega e fala, e aí, onde é a boa? Qual restaurante que a gente vai hoje? Porque a gente gosta de comer bem. A gente adora comer bem, então Entendi. assim, mas a gente tenta Mas conhecer a alimentação lugares. é uma coisa prazerosa para vocês. Total ligada né? a isso, muito. Obviamente que sem exageros, né? Quando você viaja, realmente a parte alimentar da cultura de um país é muito legal você conhecer, é muito né? bom. É muito bom. Exatamente. Você descobrir. Não dá pra todos, também. Né? A gente, por exemplo, vai jogar, não dá pra gente também comer comidas mega ultra exóticas, porque pode dar um revertério. Um revertério ali. Não. Pode não ser legal, mas assim. Na Coreia, pimenta é um problema. Tudo tem pimenta, né? E muita pimenta. Ela é mais resistente do que eu, então eu sei que eu às sou vezes. mais ousada, assim. Comida indiana, eu assim, adoro ela fala, vamos comer um diferente, indiano. eu adoro. Aí eu falo, então, vamos maneirar na pimenta, pelo amor de Deus, que eu não sou tão forte assim. Mas é legal, nisso a gente tem muito em comum. Pessoal, hoje eu quero falar sobre algo que une a paixão de milhões de brasileiros, o esporte. E olha só, não é só a gente que é apaixonado por esse universo incrível. O Banco do Brasil também é um verdadeiro fã. E isso é o que faz a gente se identificar tão bem, né? Aqui no nosso canal, eu e o bebê vamos sentir junto com vocês essa emoção que inspira todas as gerações. Então, vamos torcer juntos? Afinal, a gente torce que nem fã mesmo. Isso é a cara do brasileiro. O Brasil não foi para o pódio na última Olimpíada, o que não acontecia há muito tempo, né? A gente teve uma supremacia muito grande. Vocês discutem isso? Isso acaba sendo um peso? Saber que, assim, nossa, esse ano a gente e as outras 3 duplas, né? 2 do masculino, mais a outra dupla feminina, a gente tem que conseguir. Não dá para ficar 2 Olimpíadas. Chega a passar isso pela cabeça? Olha, eu não penso isso assim dessa forma, não. Assim, eu acho que essa expectativa ou pressão que vem, eu acho que é natural acontecer, né? Acho que as pessoas acreditam na gente, isso é muito legal. Mas eu acho que a gente tem que focar, assim, em fazer o nosso melhor, em se divertir dentro de quadro. A gente trabalha pra caramba, a gente faz isso porque a gente ama. Então eu acho que lidar com isso de uma forma... Claro que tudo que a gente quer é trazer uma medalha, óbvio. Mas isso é a expectativa dos outros. Então, assim, acho que a Bárbara fala muito isso e ela viveu, né, uma experiência muito bacana aqui no Rio, conseguiu uma medalha. É focar no que a gente tem controle e que é cuidar do nosso, é focar no nosso, acabar cada jogo tendo certeza que a gente deu tudo. Isso que vai fazer a gente dormir à noite tranquila. Então, é claro que a gente quer, mas é isso. Acho que você falou dessa expectativa, eu acho que o Brasil sempre foi muito bem representado em todas as Olimpíadas, mesmo nessa aqui em Tóquio, que não teve medalha, a gente tinha times maravilhosos. Só que mudou o cenário há muito tempo e muita gente só vai lá e olha a Olimpíada. O cenário mudou há muitos anos, tem muitos times bons. Antigamente era sempre Brasil e Estados Unidos, hoje em dia, cara, os times da Europa... Quem é hoje a grande força? Muito time bom, muito time bom. Não tem mais isso, não tem mais uma força, né? Se você for ver os últimos 5 torneios, a gente ganhou o primeiro desse ano, depois foi Estados Unidos, depois foi a Brasil de novo, do Daiane Patrícia, depois foi a Suíça, Canadá. Isso esse ano. Então não repetiu, nenhum time ganhou 2 vezes o mesmo torneio esse ano, no feminino. No masculino, a mesma coisa. Não, eu acho que, como a Carol falou, o cenário mudou e a modalidade mudou, né? Se for realmente pegar essas outras gerações, quando a quadra era 9x9, era um jogo muito mais, assim, mais lento, né? As jogadoras eram mais baixas. Agora você vê que muito as jogadoras... físico. É um jogo que tá ficando muito mais físico. Jogadoras muito altas, jogadas muito rápidas. Qual é a força do time
Carol e Bárbara? Olha, eu vou te falar, eu acho que eu e a Bárbara, a gente tem uma força, acho que é a nossa união dentro de quadra, e é de verdade isso. Isso é uma coisa que por mais que, assim, teoricamente no papel, às vezes, você acha que vai encaixar um time, mas eu acho que a gente tem isso, assim. Dentro de quadra a gente tem uma coisa que eu olho no olho, eu confio muito nela. Eu sei que ela tá comigo em todas. Não interessa se eu tô num dia horroroso, assim, eu posso me abrir, eu posso dividir os meus medos. E isso é muito especial viver isso dentro de quadra, sabe? Porque é o que eu tava falando, a gente realmente joga porque a gente ama. Então, você poder estar dentro de quadra, dividindo esses sentimentos com alguém que você confia, a gente acaba um jogo, a gente não tem milindre, assim, ela joga mal, ela fala que ela joga mal, eu tava num dia difícil, que bom que você me salvou, e eu a mesma coisa. E a gente se dá a mão ali e a coisa é muito mágica, sabe? Mas eu acho, assim, se eu fosse destacar uma coisa, eu acho que é a nossa parceria, sabe? E que a gente confia muito uma na outra. Eu acho que isso é muito bacana, sabe? Em todos os momentos, a gente já passou por muitos perrengues. A galera vê agora a gente conquistando isso, mas quando a gente se juntou, a gente tomou muita porrada. A gente perdeu muitos torneios, assim, que foram duros, sabe? Da gente falar, será que é isso mesmo? Vambora. E como é que é vocês duas que se conheciam desde criança, né? Desde lá do Flamengo. 13, por aí. Como é que rolou essa ideia? Como é que aconteceu a junção de vocês duas? Eu acho que foi mais pelo cenário, assim, pelas escolhas que a gente foi fazendo ao longo da vida, é claro. A gente jogou juntas na categoria de base. A gente jogou na quadra até um período, quando a gente foi jogar no Flamengo. A gente jogou no mesmo time. Mas eu acho que jogou dois mundiais juntas, na Sub-18 mundiais, foram super legais. Mas quadra, Não, praia. Praia. Aí depois a gente foi parar nesse mesmo time na quadra. Então a gente foi muito breve, assim, mas a Carol já tinha planos, ela já jogava com a irmã dela. Sim. E eu fui jogar com outras pessoas. Então acho que foi isso, assim, a gente sempre tava paralelo, mas cada uma seguindo a sua... Mas essa última, agora que a gente se juntou, eu tava jogando com a Thalita, teve a pandemia. E aí eu vi que eu não tinha muito tempo a perder para tentar mudar de posição. A Bárbara já tinha me ligado uma vez e eu já estava jogando com a Thalita. E aí eu falei, cara, eu preciso ligar pra Bárbara. Tipo, e aí liguei, é meio isso, assim, pegar o telefone. É assim que funciona. Você liga e fala, e aí? Quer jogar comigo? Vamos fazer vamos acontecer. Tomar um café. E aí a gente sentou e falou, vambora, é isso, vamos tentar essa... Mas eu acho que acima de tudo, eu acho que o timing que foi bom, porque essa coisa de a gente ter assim, uma certa autonomia no vôlei de praia, de ligar uma para outra realmente, chamar e ver, sentar e ver o que é melhor para o seu caminho, mas eu acho que acima de tudo, a sua parceira tem que estar com os mesmos objetivos, a mesma sintonia, entendeu? Sim. Então, acho que quando a gente sentou e a gente foi conversar sobre isso, eu acho que tem muito a ver, assim, de você... Quais são as perspectivas, né? Como você se vê, né? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Você acha que ela é uma parceria que você, né, pode tentar um ciclo olímpico, você pode almejar isso ou não? Ser realista, assim, eu acho, em relação a isso mesmo. Eu acho que nesse ponto a gente foi muito feliz, porque... Parece que a gente se juntou no momento que a gente tinha que se juntar, entendeu? E aí foi bom porque a gente juntou a equipe do jeito que a gente quis. A Carol trouxe umas pessoas que ela tinha confiança, eu já tinha outras pessoas que eu tinha confiança. Você trabalha com seu irmão na equipe, né? Sim, o Ricardo, ele é meu irmão, ele é nosso estatístico. Já estava trabalhando com a Leti também, com a Letícia, então acho que foi tudo meio que culminou pra gente tocar esse novo projeto. Sim. Qual é a primeira memória de vocês em relação a vôlei, vocês crianças? Assim, eu quero chegar numa Olimpíada. Isso já estava quando vocês eram crianças, na cabeça de vocês? Não, eu acho que pra mim, quando eu era pequena, eu fiz vários esportes, assim. Eu acho que, graças a Deus, meus pais, eles não são atletas nem nada, mas eles sempre incentivaram a prática de esportes. Então, eu testei vários esportes, assim. Eu fiz judô, fiz natação, fiz tênis, fiz vários. Até quando eu parei no vôlei de quadra. E eu tive uma infância que eu cresci na rua, então a gente sempre jogava, fazia as brincadeiras todas na rua, então eu sempre fui aprendendo. O meu irmão, o Ricardo, ele sempre foi o craque do vôlei, porque ele sempre amou vôlei. Então, essa paixão, eu acho que eu peguei por osmose, sabe, dele, assim, de ver, eu sempre admirei muito. E quando a gente começou a fazer escolinha, ele era o cara que era o melhor. Eu era sempre a última a ser escolhida e ele era o primeiro a ser escolhido. Então, isso era muito legal, porque eu pude viver isso com vários jovens, várias, né, crianças da minha idade. E isso foi me cativando cada vez mais. Mas eu só pensava em melhorar no vôlei ali, no vôlei de praia. Eu gostava muito, eu tomei gosto. Eu acho que eu só fui pensar em Olimpíada
quando eu comecei a jogar o circuito mundial e que eu vi as Olimpíadas de Londres, eu acho. 2012? 2012, que eu já estava rodando um pouco do circuito mundial, começando assim e tal. E eu tava na Suíça, porque a gente estava jogando vários torneios pequenos. E aí eu olhando e eu falava, nossa, como eu queria estar lá. Mas ao mesmo tempo eu falava assim, tá tão longe ainda, sabe? Eu não me via preparada para aquilo. Mas quando eu vi os jogos, falei assim, cara, é possível, sabe? Eu acho que eu tô num caminho, mas eu não me via pronta. Você, quando é que você começou a se ver pensando no Olimpíada? Pra mim, assim, o vôlei sempre teve na minha vida, né? Então, assim, eu não tenho esse momento exato do... Teve escolha ou você teve que fazer vôlei? Acho que a minha mãe, acho que exatamente por o vôlei estar tão dentro da nossa vida, minha mãe teve muita preocupação de apresentar todas as outras coisas. O sonho da minha mãe era ter um filho pianista. Então, todos nós fizemos piano. Todo mundo fez piano lá em casa. Tem algum com talento pra piano? Nenhum. O Pedro é o único que toca violão super bem, mas aí foi isso. A gente foi do piano, depois a gente foi pro violão, aí foi pra gaita. Nada. O Pedro é o único que toca. A Bárbara, inclusive, toca piano. Viu? Podia ter... Não toca nada, toca nada. Mas fiz aula também. Então, acho que a minha mãe teve... a Pilar, que é a minha irmã mais velha, a minha mãe incentivou, levou, comprou joelheira, tênis. Pro vôlei. E a Pilar detestou. A Pilar, o primeiro treino, a minha mãe fala que ela falou assim, ai, tô suando, tô igual você. Aí minha mãe falou, ih, não é essa, não vai. Aí ela entendeu, acho que, cara, se eles quiserem, eles vão atrás, porque isso já tá na vida deles. Então... Pra gente, ela fazia exatamente até às vezes o movimento contrário. Eu lembro pra Maria, ela falava assim, mas as meninas são muito grandes, Maria, pra você vai tomar uma bolada. Aí ela ia pro meu jogo. Ela mudou a tática. Não, às vezes eu ia jogar, quando eu olhava pra arquibancada, minha mãe tava lendo jornal. Ela nem tava, sabe, ela não tinha essa coisa de querer, de falar muito assim. Então acho que isso aconteceu muito naturalmente. Partiu da gente, de querer. E então acho que essa coisa da Olimpíada... Eu sempre sonhei, sempre achei uma coisa assim, sempre falei, uau, que máximo que deve ser isso, sabe? Então sempre pensei nisso quando eu comecei, acho que mais quando eu comecei a jogar mesmo, quando eu comecei a ir pros circuitos mundiais, pras etapas, eu também, o sonho começou a aparecer, falar, nossa, isso deve ser. E chegou a ficar com medo de não conseguir? Muito, ainda mais eu tenho 36 anos, estou indo pra minha primeira agora, então eu tô tentando há muito tempo. Então eu tô muito amarradona, mas sempre sonhei. Vocês acham assim que torcida realmente, a gente falou muito assim do que foi a torcida no Rio e nas Olimpíadas. Vocês acham que faz diferença mesmo você jogar e ter o apoio? Para mim que pude ser abençoada, né, e participar das edições aqui dos Jogos Olímpicos do Rio aqui, foi incrível, assim. Eu acho que para o atleta é importante ter uma blindagem, né, para isso, assim, porque assim como a gente recebe muito carinho das pessoas, a gente também às vezes tem muita torcida contra, né? Natural. E então acho que você também, quando está ali dentro da quadra, você tem uma função, então você tem que estar muito focada ali, concentrada no que você tem que se fazer. Mas eu acho que foi muito mágico, assim. Eu acho que é muito legal você poder contar com a torcida. Você, quando faz o ponto, você olhar, vibrar e torcer. E conquista a torcida mesmo quando você está fora do Brasil? É legal conquistar a torcida, né? Que de repente legal. você vê a quadra Mas toda eu vou te torcendo. falar, eu acho que... E o brasileiro tem isso, eu acho. A gente tem torcida em tudo que é canto, assim. Chega a qualquer país que a gente chega, sempre tem um grupo de brasileiro. E o brasileiro não tem vergonha, né? Ele não tem vergonha. Eles fazem barulho, sabe? Eles estão lá, tem um monte de gente gringa. Eles estão lá, tem 3 pessoas, mas eles já abrem uma bandeira. Ó, Brasil, a gente tá aqui. Mas eu vou te falar que eu acho que às vezes, mesmo a torcida contra, é muito, assim, é bonito quando você tá numa arena e a arena tá cheia e você sente aquela energia, sabe? E às vezes a gente usa a torcida contra como uma motivação boa também, porque é legal ouvir aquele barulho, é gostoso ouvir isso. Então, é chato quando às vezes a gente vai jogar um jogo e às vezes não tem ninguém. Aí você fala, pô, caraca, sabe? É legal a torcida na arena cheia. Agora, claro, às vezes tem uns torcedores muito chatos que ficam ali, né, gritando, que dá vontade de virar com a bola e batendo na pessoa. Exatamente, mas acho que é muito mas bom. É isso, faz parte. E já tiveram situações que a gente bom. Virou jogos, assim, com a torcida. Não, teve um torneio agora que a gente jogou em João Pessoa, um mundial, que, cara, a torcida fez toda a diferença. A torcida levantou, né, gente? Aí é mágico, é muito lindo, é muito maneiro. Não, é incrível mesmo. E a gente nota mesmo que o brasileiro tem isso, né? A gente gosta do barulho. A gente gosta. O brasileiro já é, né, caloroso, né? Eu estava contando para os meninos que na Olimpíada de 92 eu fiz a matéria da final do vôlei de quadra e a minha irmã morava na época na França, ela se encontrou comigo em Barcelona e foi assistir, coitada. Compramos nos últimos momentos e ela parou dentro de uma torcida que eu não sei se vocês vão lembrar, daquela do stick
estica embaixo, Puxa puxa e e vai. Sim. A minha irmã caiu do lado do galo. Então ela aparecia na transmissão, minha mãe Maravilhoso. fotografou. Tá minha irmã Muito lá no bom. meio da torcida. Muito bom. E é muito impressionante, dá uma energia, alguma coisa. Mas a gente falou ali de filho, me lembrei de você. Você já olha para os seus? Você falou, minha mãe na primeira tentou, nas outras já falou, não. Você olha para os seus e nota alguma coisa? Não, sabia? Eles ainda não mostram nem um pouco interesse no vôlei, zero, né? Zero. Assim, eles vão pro torneio, eles gostam, torcem, participam pra caramba. Eu Eles acho que ainda eles, viajam acho que com eles você? se empolgam quando eles estão em Mas alguma quando eles estão nos etapa. campeonatos, É. eles ficam, aí eles pegam a bola, brincam. Mas assim, no dia a dia, eles gostam de jogar futebol. Futebol é a loucura. Os dois são da loucos casa. por futebol. Surf, skate, mas vôlei não... E eu tô adotando meio que a mesma tática. Eu não quero... Eu até falo, vai ser legal. Mas o José é não... competitivo, né? mas assim, não vejo ainda nenhuma coisa muito... O que você, por exemplo, observaria? O que vocês acham que um atleta tem que ter para chegar a uma Olimpíada? Não é só ser bom, porque tem muita gente boa que não chega. Você está chegando agora. Claro. E você nunca deixou de ser boa. Então, assim, o que faz a diferença que torna a pessoa um atleta olímpico? No vôlei de praia, eu diria que primeiro tem que ter muita disciplina. Porque eu acho que a motivação você vai ter de fora, às vezes você está animado com a modalidade, aí a motivação vem naturalmente. Mas não é sempre que você vai ter essa motivação, porque é uma modalidade difícil, é um processo para você aprender, para você se tornar realmente muito bom. Você é muito independente, assim, você tem que correr atrás de muitas coisas. Então, acho que essa disciplina de você se preparar bem em todos os sentidos é muito importante. Segundo, eu acho que aguentar também... Segundo, a resiliência. Eu acho que isso, a resiliência. Acho que aguentar passar pela parte difícil, né? Não, é uma também. modalidade coletiva. Então, assim, por mais que você esteja muito bem, você precisa ter uma pessoa que esteja muito bem também e que você precisa fazer dar certo aquilo ali. Né? Não é um esporte individual, que é só você e você, né? Você ali com seus demônios. Então, acho que essa coisa da resiliência também, de você ter a cabeça, o ouvido aberto, você conseguir lidar com pessoas, né, é muito importante também. Então, acho que essa resiliência para lidar com os desafios, com as pessoas e a disciplina, eu acho que é fundamental. Acho que o início de qualquer esporte, assim, que você inicia, tem um período que você aguentar passar pela parte difícil e não desistir, né? Assim, eu lembro essa persistência, assim, de você passar pelo momento e falar, pô, não medir o seu valor sempre, perdi, sou uma merda, desculpa. Sim, não, tranquilo. E ganhei, achar que você tá no topo do mundo. É maravilhoso. Então, assim, eu acho que quando você ganha, aquilo vai passar, quando você perde, aquilo vai passar, e você conseguir continuar trabalhando e pensando no seu objetivo, sabe? Eu acho que isso, aguentar essas fases, assim, também é muito difícil, sabe? E importante, fundamental. Eu acho também que é você se cercar de pessoas que te façam crescer. Eu acho que isso é fundamental, assim, seja para você treinar com adversários mais fortes, seja para você ter a equipe, o técnico, a pessoa do seu lado. Pessoas que você sabe que vão te incentivar e que vão ali te espetar para você sair daquela zona de conforto, entendeu? Eu acho que se você pensar no Brasil, assim, como um país, acho que a gente tem uma realidade que, pro atleta, que é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? A gente, muito jovem, o atleta tem que tomar essa decisão entre estudar, seguir estudando ou escolher a sua modalidade. E isso é muito duro para um jovem, porque você está apostando todas as suas fichas ali. E pode não dar certo. E pode não dar certo. E você não pode fazer uma escola bacana, você não fez uma faculdade. Nos Estados Unidos é exatamente o oposto. Quanto melhor, quanto mais você se destaca numa modalidade, as portas se abrem para as melhores universidades. Então você de repente não consegue e você já estudou, você está preparado. No Brasil, é um tiro assim, fala, cara, e aí, agora? Não consegui, ou me machuquei, ou como é que faz? Então, acho que isso é muito duro, a realidade do atleta brasileiro. Uhum. E muito jovem você vale tem a vida, né? E fazer essa escolha, você tem que fazer essa escolha, às vezes, com 12, 13 anos. Às vezes não dá pra conciliar mesmo. A gente, eu super privilegiada, eu tive acesso a tudo. Eu lembro que com 15, 16 anos, cara, pra eu conseguir terminar a escola foi super difícil, porque já tinha viagem internacional. Então, leva a apostila, como é que faz? Sabe? Isso com uma família e uma mãe que sabia que era isso. Total. Imagina uma família que fica completamente insegura diante de uma escolha de um filho. Então aposto ou não aposto? Tô fazendo bem pra ele ou não tô? Exatamente. É muito duro, assim. Eu acho que essa coisa do esporte no Brasil não andar junto com a educação é muito sério. Uhum. Porque até quando o atleta para,
nessa aposentadoria. Se você for ver, quando você para, e é aí? cedo, né? E aí? É muito cedo. Se você viver até 80, 70 anos, a maior parte da sua vida você não vai fazer aquele esporte. Não, e Porque você não se preparou. É. Então é muito difícil mesmo. E pensar que até para o próprio desenvolvimento cognitivo, por exemplo, às vezes uma pessoa muito jovem tem que tomar essa decisão, às vezes deixa de estudar, deixa de fazer uma faculdade, até o próprio desenvolvimento intelectual, cognitivo daquele jovem, né, de estar preparado, certeza, de essa conseguir troca, ter a estrutura, de repente, ali emocional, de lidar com os desafios, né, da vida em si, da carreira e tal. Não Até tem nisso eu acho que preparo. faz diferença. E né? aí entra nessa coisa que o atleta não é um ser pensante, né? Que o atleta tá ali só fazendo aquilo ali. Não. O atleta, né, vive vencer tudo, sente tudo. Mas eu acho que esse universo de uma faculdade, de estudo, de troca, é onde você tem a chance de abrir sua cabeça, de olhar ao seu redor, olhar o mundo. E aí é uma coisa que vai alimentando uma outra, né? Porque eu acho que o atleta tem um poder de educar tão legal, tão especial, de influenciar as crianças, os jovens. E aí, se esse atleta não tem essa troca, não tem essa vivência, não tem essa chance, você acaba, às vezes, ficando muito limitado, né? E olhando pouco ao seu redor. Então, acho que é uma coisa que eu espero muito que a gente consiga, né, melhorar e cada vez pensar no esporte como uma ferramenta de educação, andar junto, né? De transformação mesmo, né? Transformação, né? Total. É muito importante. Você é uma pessoa que tem um projeto social, né? Muito legal. É aqui mesmo na... É aqui, É. ali naquela quadra ali, Aham. no Leblon. E o que te levou para isso? Você acha que também você aprendeu? A sua mãe sempre foi uma pessoa que nunca se furtou de se posicionar Sim. em nada na vida, né? Sim. Sempre teve uma voz muito firme e usou muito corretamente dentro com o esporte, aliado. Você acha que isso você herdou dela? Eu acho que naturalmente, acho que vendo, né, a minha mãe em casa, as posturas dela, as escolhas dela, isso com certeza me influenciou e me inspirou muito de uma forma muito natural, né? Sem ser uma coisa assim, faça isso, não, eu via ela E viu o agindo. resultado, né? Mas eu acho que esse meu desejo de fazer ter o meu projeto social, isso sempre foi uma coisa que eu sempre sonhei, eu sempre pensei que eu queria fazer isso, desde garota, eu sempre sonhei com isso. Mas eu achava que eu só poderia fazer isso quando eu parasse de jogar, eu achava que era meio impossível conciliar as duas coisas. Eu falava, como é que eu vou fazer isso? E aí, não sei, de repente me deu uma coisa assim de falar, mas por que eu tenho que esperar? Se isso tá me incomodando, que todo dia eu ficava, não é possível essa cidade, é tanta desigualdade, né? Aquilo tava um nó aqui no meu peito e eu falei, eu não preciso esperar. Acho que tem um pouco como essa coisa de ser mãe. A gente nunca vai estar pronto para isso, nunca vai ser a hora certa. Sabe? Eu falei, nunca vai ter, sempre vai ter alguma outra coisa. Então, espera mais um jogo, mais um torneio. Exatamente. Mais, né? Eu falei, eu não sei fazer, eu não tenho a menor ideia como faz, eu vou aprender fazendo. E provavelmente eu vou começar num caminho e vou mudar e vou por ali. Então, foi muito assim, eu me sentia com força e com energia e conhecendo muita gente aqui no Rio, eu falei, eu tenho força para isso. Então, eu comecei literalmente, peguei o telefone, comecei a ligar, fui visitar projetos sociais, fui em escolas públicas, fiz uns panfletos, convidei as crianças, foi meio assim, sabe? Começou meio... Não, foi impressionante. A Carol, a gente viajando, às vezes ela ligando para Deus e o mundo, falando, eu falei assim, cara, que energia. Que força, tipo assim, não, legal. foi é uma das muito... coisas que me inspira bastante, assim, na Carol, que eu admiro muito, assim. Ela vai, mete a cara mesmo e manda ver. E eu assim, meu Deus, eu só olhando assim, falando, eu sem energia para fazer nada. E o projeto dela foi muito rápido, assim que ela... Ele é de quando? Ele vai fazer 3 anos agora. Não, e assim que ela fez, já tinha, sei lá, mais 100 crianças, assim. Mas é porque tem muita demanda, tem muita, né? E a praia, eu acho que tem uma coisa assim que é muito... A praia, teoricamente, é um lugar muito democrático, né? É para ser. Mas a gente não vê essas oportunidades acontecendo. E a minha ideia, inicialmente, era para a galera da Cruzada, São Sebastião, que é aqui. E eu pensava exatamente nisso. Falei, a praia tem que ser deles, tem que ser nossa, tem que ser de todo mundo. E eles têm que ter acesso a isso, tem que ter essa... Então, eu lembro quando eu comecei, tem um cara que é o Wagner, que ele tem um projeto lindo, se chama Basquete na Cruzada. Ele foi muito inspiração, assim, pra mim. Ouvir ele foi importantíssimo, assim. E ali que eu entendi que, assim, o Levante, né, eu quero que ele seja um espaço de acolhimento, sabe? Que eles se sintam ali, é o lugar deles. Eles chegarem ali... Eles vão brincar, eles vão conversar. Se eles não quiserem jogar vôlei, eles não jogam vôlei, mas vai ter um lanche legal sempre. E como mãe, eu sempre pensava nisso. Eu falo, se eu fico tão amarradona quando meu filho faz um esporte, come um lanche legal, eu vibro. Imagina para uma mãe que tá ralando o dia inteiro, que saiu cedo, que
deixando seu filho o dia inteiro, às vezes, sozinho, saber que ele foi ali, fez um esporte, comeu um lanche legal, brincou, trocou. Então, se o dia de uma criança for melhor por conta do nosso projeto, ele já fez totalmente sentido, entendeu? É essa a ideia. E as crianças voltam, não voltam? Voltam. E aí, no primeiro dia, eu falei, será que Eles vai vêm aqui ver nosso aparecer? treino. Eles vão assistir o treino. No primeiro dia, eu falei, será que vai aparecer alguém? E aí chegaram 40. Parece aquele aniversário que você fica na dúvida. Exatamente. Se Eu vai falei, chegar. meu Deus, será que vai chegar alguma criança aqui? E você aí, tava ali? Eu tava. Não, no começo, agora, por exemplo, eu tenho ido menos, que eu fico arrasada, mas eu não tenho como estar nessa correria. Mas no começo eu tava em todas as aulas. E é isso, o projeto tá com cara, assim, tá? Sabe? Ele acontece independente de eu estar aqui ou não, então tá andando. Já é o indo. espaço. É pequenininho ainda. Quantas crianças você tá? A gente tem 120 crianças. Mas já é muita criança. Muita coisa. É muita É criança. muito legal, tá muito maneiro. Deve ser Muito bastante feliz. motivador, né? Muito. E sua irmã, Maria Clara, ela também, de uma certa forma, acabam se envolvendo de alguma maneira? Ela vai de vez em quando. Elas não, eu que toco mesmo o Aham. levante, assim, eu e a Marcela, que é uma amiga que entrou no sonho, assim, nesse telefonema eu não dei muita escolha. Aham. Falei, vamos comigo, eu preciso de alguém que me ajude nessa parte administrativa. E ela entrou e também, e muito trabalho voluntário, muita gente trabalha voluntariamente no Levante, que é incrível. Mas é isso, cada um, acho que essa coisa de usar a nossa rede, como cada um puder contribuir. Você tem uma amiga que é artista, quer fazer uma aula de desenho para as crianças, isso rola aqui, já rolou aulas de pintura aqui para as crianças, aqui o Lacario, esse quiosque. Bom, um dia eu venho dar uma aula de balé para eles. Ah lá, uma aula de dança. Mas a ideia é exatamente essa, é que cada um puder fazer alguma coisa, sabe? O dia dele já vai ser mais legal. Então acho que... Não é uma dança de balé clássico, não. A gente faz uma coreografia, monta Meu primo uma dá aula de coisa. luta, o Chico, ele faz uma aula diferente para as crianças, sabe? Se um amigo toca violão, vamos fazer um sarau? Vamos comemorar essa medalha assim na volta. Exatamente. Mas a ideia é eles terem esse espaço que seja deles, que eles se sintam seguros e brinquem, se divirtam, sabe? Muito lindo. Acho que é isso. Vamos me dizer uma coisa, como é que é ir para a Olimpíada e ter o marido como adversário? Para quem não sabe, né, o marido da Bárbara vai estar treinando a equipe chinesa, né? Sim, exato. Como é isso? Você não pode conversar sobre nada em casa, né? Vou saber vivendo, né? Dormindo com o inimigo. Vou saber vivendo, na verdade, porque a gente viveu a Olimpíada, né? Ele como meu treinador. Sim. Depois disso, ele trabalhou com o Canadá. Ele foi para a Olimpíada de Tóquio pelo Canadá e depois ele agora está com a China. E a gente se cruza aí de vez em quando, volta e meia nos torneios, a gente joga contra. É uma situação engraçada, diferente. Diferente, né? É diferente, porque acho que ao mesmo tempo a gente quer sempre muito bem um do outro, né? Claro. A gente troca ideia. Ele tem muito essa visão como treinador e eu tenho como atleta. Então, assim, como ele tá treinando também outra cultura, né? Totalmente diferente da nossa. Ele tá morando lá? Não tá morando lá, mas Elas eles treinam. fazem uns camps, né, de treinamento. Sim. Agora ele tá lá na China, mas ele vai treinar na Europa, enfim, vai rodando por aí, né? Sim. Já fizeram um camp aqui no Brasil também. Eu acho que assim, nós dois somos muito competitivos, né? Então, mas a gente entende assim esses limites, claro. E tá sendo bacana, eu acho que é uma experiência diferente mesmo. E Mas eu tô redes, muito você focada. falou de futuro, vocês dois usam as redes sociais. Vocês já pensam em coisas assim para o futuro? Agora eu sei que vocês não pensam em nada só em Paris, mas assim, quando antes, assim, vocês já imaginam vocês daqui a um tempo fazendo o quê? Isso é tão difícil. A gente fica brincando aqui, a gente fica tão focada nesse objetivo das Olimpíadas, que é como se, quando a gente fala na vida após a Olimpíada, a gente parece que fica um vácuo, assim. Que a gente não sabe nem o que vai fazer. Nem depois de agosto. Porque a gente está tão focada em viver isso, né? Claro. Em se dedicar a isso, que a gente fala assim, caramba, como vai ser a vida em setembro, outubro, novembro? A gente não, né? A gente nem... Férias, realiza. provavelmente, claro, né? Que dirá para o futuro, né? Então, assim, eu confesso que eu tenho zero ideia. Eu sempre faço planos brincando, assim, de coisas que eu gostaria. Falo com as minhas irmãs, a gente podia ter uma livraria. Eu sempre falo isso, eu queria ter uma livraria com um café, que tivesse um jazz, tivesse uns drinks, que tivesse tudo. Ela quer um lugar que você quer passar ali, pra você não sair dali. Tá ótimo, tudo que você gosta. Era isso. Uma apresentação de teatro, você vai muito ao teatro. Umas comidinhas, aí eu falo, podia ter umas apresentações artísticas, exatamente. Um teatro. Aí podia ter umas araras com umas roupas maneiríssimas. Que aí a Pilar você juntava vocês. Era tudo, assim, um casarão que tivesse tudo, sabe? Centro cultural. Exatamente, eu fico viajando com as minhas irmãs, mas assim, é isso, sabe? Então vamos pensar uma coisa assim, uma coisa que não seja concreta. Mas o que você
vamos imaginar que vocês querem levar na mala de vocês e algo que vocês não querem trazer de volta. Só alegria, alegria. Muita alegria. Aham. Não quero trazer arrependimentos. É Boa. isso. Eu não quero trazer arrependimento nenhum. Só quero. Exatamente, eu acho que é isso. É isso. Quero Aham. levar tudo, deixar tudo lá e Boa. voltar completamente leve minha mala, entendeu? Mala que sem peso Mala extra. leve, nada de peso, nada de arrependimento, nada de nada, assim. Só também. coisas boas. Vamos voltar. Acho que é isso, eu acho que é ir com essa mala, sabe, assim, aberta também, sabe? Pra tudo, pra se abrir para esses sentimentos que podem chegar lá, surgirem lá. Eu acho que ir com essa alegria, com essa vontade, sabe, com muita garra e voltar sem nenhum arrependimento. É isso. Que bacana! É. Precisar de ajuda para botar muita alegria na mala, pode ter certeza que eu ajudo. Muito bom, muito muito bom. bom, maravilhoso. Aí vamos tomar nossa água. Bárbara, tá aí o seu? Já bebi tudo, já. Poxa, eu ia jogar uma bolinha com vocês, para mostrar para vocês. Eu ia falar para vocês, que eu não quis Você jogou? falar antes. Como assim, cara? Você A gente guardou não essa sabia. informação? Você falou do balé, mas não tinha visto no olho. Não, gente, é porque não tem esse momento. O que eu posso contar para vocês é que na Olimpíada do Rio, tive aula com o Fabi e com o Tandy, tá? Fomos Então, melhores. vocês Então não estão- tem como. Depois vocês me falam se vocês Aprendeu. estão dispostas a... Eu vou ver se tá tudo bem com vocês Ai, já ai, já. eu Você vou- Ó, vai me Fala aqui. ensinar, olha aí. não, eu tenho um trauma de sacar. Porque meu professor, quando eu fazia educação física na escola, além de eu ser a última, sempre a ser escolhida, obviamente, ele falava, Fátima, isso não é balé. Porque eu balançava pra cima e pra trás, tantas vezes pra até... Sacava e dava um eu giro. ficava balançando pra sacar. Olha, triste, Muito muito bom, triste. Vou muito mostrar bom. pra você. Vamos, quero ver. Ó, vou mostrar pra vocês como é que eu jogo bem. Vamos lá. Não, gente, mas eu vou ter que tirar isso aqui, que eu não É, posso. sandália Aí não vai vai me dar. atrapalhar um pouco, né, a minha performance. Meu maior trauma é esse. Eu adoraria jogar vôlei. Bom, eu era ruim em todos os esportes, né? Então, assim, eu aprendi a nadar em 2018, você tem uma ideia. É verdade. Mas aprendeu, olha que máximo. É, Pô, eu fui aprender, mas eu nunca levei jeito pra nada. Mas eu não vou deixar de estar no meu currículo que eu bati bola com Bárbara aí, Carol. Tá vendo? Tá Deixa vendo? eu pegar meu óculos. Quer seu óculos, Babi? Tem que, ó, pá. Tem, cara. Eu vou ficar sem, porque vai ser a desculpa pra eu bom, não jogar boa, direito, tá? Tenta. Aí ela, ó. Ah! Que isso? Vai, Carol! Essa carregadinha que vocês fazem do toque é que é uma coisa linda. É, aí. Você também faz. Aí. Boa, Fátima. Na boa, tava escondendo o jogo. Esconde o jogo. Gente, isso não é toque que se dê. Ó, Caraca! que isso? Nunca fiz isso, gente. Ah, mentira. Não, nunca deu certo, gente. Que esculacho! Aê! Arrasou. Caraca, mandou muito bem! E aí, vocês gostaram da entrevista? Gostaram do nosso bate-bola? Então se inscreve no canal, curte, compartilha e ativa o sininho das notificações, né, meninas? É isso. Boa sorte! Obrigada. A gente se reencontra já já.